Bom, agora a gente vai começar a apresentação do nosso projeto. Nosso projeto tem como objetivo facilitar o cálculo de índices de refração e de ângulos, né, de refração também, através da lei de Snell-Descartes. Aqui logo no começo do nosso algoritmo, a gente tem as importações feitas aqui. Primeiramente a gente vê aqui a importação do Java útil, né, do pacote útil, através da inserção de dados via scanner, né? E essas outras importações que foram realizadas aqui, todas elas foram feitas apenas como um extra, né? Só, digamos, a cereja do bolo do nosso projeto, que ao fim do algoritmo vai ser possível observar o porquê disso. Bom, descendo aqui a gente tem na public class, a gente tem declarado as variáveis globais do algoritmo, o i e o sc, que o sc vai ser a variável de entrada de leitura de dados, né? O i vai ser usado nos laços, for, enfim. Aqui na função principal, a gente pode ver a declaração das variáveis da função principal, no caso. As variáveis de cálculo do ângulo, de incidência, ângulo de refração, n aqui que seria, no caso, nossa variável para quantidade, né? Variáveis do tipo caractere e outras variáveis do tipo double, apenas um N1 inicializando ali. E o nosso vetor índice aqui. Logo aqui abaixo a gente vê a nossa primeira descrição do algoritmo. Ele vai imprimir as mensagens para o usuário vai escolher. Na verdade é como se o nosso algoritmo fosse feito para que fosse usado isso num experimento mesmo relacionado à refração, né? Logo a gente já insere o nosso primeiro item, que seria a quantidade de alunos, né? O usuário vai digitar a quantidade de alunos, né? E o programa vai ler a quantidade de alunos, vai armazenar no N. Após o armazenamento do N, o programa é capaz de usar esse tamanho N de alunos nos vetores, né? Que a gente precisa usar aí para facilitar o nosso cálculo, né? Então a gente vai ter aqui, para os vetores, a gente tem o vetor string, aluno, vetor matrícula e o vetor data. Em seguida a gente vai, após claro, o programa assumir para cada vetor o tamanho n, digitado pelo usuário, a gente vai entrar nos laços aqui, que são os nossos for. O for ele vai inicializar no 0, ele tem como objetivo chegar até o tamanho n, né? Lembrando que a primeira posição no for é o 0, não é? A gente poderia inicializar com 1 também no caso, mas a gente preferiu começar com 0. Em seguida, após a gente ter digitado a quantidade, a gente vai ter a pessoa vai digitar o nome do aluno, né? Os nomes dos alunos, né? Para a quantidade n de alunos. Em seguida, a gente tem o número de matrícula, enfim, se referindo à quantidade n de alunos. Logo abaixo do número de matrícula, a gente insere o nosso primeiro método aqui, chama verifica-RA, que aqui no verifica-RA, após o número de matrícula digitado, o usuário vai passar por uma validação, né, do nosso número de matrícula. Então aqui a gente tem a função que vai verificar a quantidade de dígitos de matrícula, porque no caso, tomando como paralelo a alfa ABC, cada número de matrícula tem apenas 8 dígitos, né? Então aqui a gente tem nossa função verifica-RA, que é uma função do tipo void, ou seja, retorna vazio, né?
E o nosso parâmetro de entrada aqui é o nosso vetor, o nosso valor do vetor matrícula, né? O valor na posição que a pessoa digitou, no caso. Aqui a gente vai entrar com o nosso while para verificar realmente, para fazer com que o programa, o algoritmo vai pegar os valores o valor todo, né, da matrícula na posição i, enquanto for maior que 0, e ele vai dividir por 10 com o objetivo, na verdade, de conferir quantos dígitos tem cada um, o número todo, né? Então ele dividindo por 10, ele vai fazendo isso enquanto o valor na matrícula na posição i for maior que 0. E vai contar aqui. Ele vai contar quantas vezes ele vai fazer essa operação. Inicializa no 0 e vai contar quantas vezes ele faz essa operação. E vai agregando no contador, agregando de 1 em 1. Depois que ele saiu desse laço, ele vai fazer nessa condição aqui, nesse C, se o contador for diferente de 8, ou seja, se o contador não tiver o valor ideal, o valor correto do registro acadêmico, o programa vai dar aqui essa mensagem de que foi invalidado o número de matrícula, ou seja, a pessoa tem que digitar novamente o registro acadêmico, né? E aí o programa pode finalmente fazer a leitura do registro acadêmico, certo? Bom, voltando lá para a nossa função principal, a gente em seguida, saído desse laço aqui, desse for, a gente vai para esse outro for, que aí o programa vai ler qual foi a data do experimento, o dia que foi realizado o experimento, né? Apenas mais para título didático, né? Vai ler isso para o vetor tamanho n, no caso, né? Vai armazenar isso no vetor data. Depois disso, o programa vai entrar pro cálculo finalmente, né? Que é o nosso objetivo, depois que a gente pegou essas informações mais didáticas, mais do aluno. Aí a pessoa vai digitar aqui, ela vai escolher o que ela quer calcular. Se ela quer calcular o índice de refração 2, no caso do meio que o raio vai ser incidido, né? Ou o ângulo de refração. A pessoa ela vai digitar aqui, o programa vai fazer a leitura, né? Lembrando que a leitura para achar é diferente, no caso a gente tem esse outro comando aqui a ser adicionado. Em seguida, a gente vai fazer uma verificação de erro, caso a pessoa tenha digitado um caractere diferente do que a gente está propondo aí para o programa, né? Ou seja, se a pessoa digitou algo diferente do que a gente pediu, no caso um I maiúsculo ou um A maiúsculo, o programa vai dar aqui uma mensagem de erro e vai pedir novamente para você calcular aquilo que realmente deve ser, né? Aí ele vai fazer a leitura correta. Em seguida, a gente tem aqui o C, referente à pessoa que deseja calcular o índice de refração, né? Ou seja, se ela digitou I, no caso. Então a pessoa vai digitar o primeiro ângulo, ou seja, o ângulo de incidência do raio do caminho óptico, né? Aí a gente vai ter a nossa leitura do ângulo, lembrando que o ângulo vai ter que ser em float, não tem como ser em int por conta da vírgula, né? Logo em seguida ele vai ler o ângulo de refração, né? Ou seja, para a gente calcular esse índice de refração, a gente já tem que ter os valores do ângulo de incidência e de refração conhecidos, né? O programa vai fazer o cálculo. E aí a gente tem aqui nosso outro método aqui, nosso outro módulo, que vai ser inserido na variável n1, né? Que é o nosso índice de refração já do meio conhecido, né? Mas a gente está propondo usar um novo módulo aqui, justamente para poder aplicar os conceitos de módulo e como a gente utiliza, né, os módulos. No caso, a gente poderia pedir para o usuário mesmo digitar o índice de refração que ele deseja. Mas aqui a gente propôs isso justamente para efeito didático, né?
enfim. Aqui o programa vai buscar a função, ele vai chamar a função índices usando o parâmetro i. Aí a gente vai lá no método índices. Aqui está o nosso método índices, static double. Lembrando que é double porque ele vai retornar um valor double, no caso. Aqui a gente tem, aqui nada mais seria do que uma declaração toda já buscada em referência, né? A gente buscou isso daí numa referência bibliográfica que vai ser apresentada no relatório. Aqui a gente declara os nossos vetores que a gente quer e uma variável de referência, no caso. Declarei os meus tamanhos aqui, certo? E aqui a gente tem pegado essa tabela buscada de referência. Aqui eu declarei 1 a 1 no caso, né? Só para a gente poder fazer como se fosse um banco de dados, uma database dos meios que a gente tem de propagação do raio e os respectivos coeficientes, os respectivos índices de refração, né? O ar é 1, da água é 1.3, enfim, por aí se segue. Após isso, o programa exibe a mensagem de database, né? E ele vai exibir 1 a 1, ele vai exibir cada material que pode estar sendo incidido, né? Pode ser o meio 1, ele vai exibir cada material que pode estar sendo utilizado no experimento, né? E eu peguei esses materiais aqui, mas eu poderia ter usado outros, né? Eu peguei os principais, eu diria, para cálculo de refração, né? E algumas curiosidades aqui, como o diamante, enfim. Após isso, após ele exibir, o programa exibe a mensagem para o usuário escolher qual que é o material que está sendo usado aí, né? No experimento. Aí o programa vai armazenar nessa função opção. Em seguida, a gente tem aqui um laço, né, para o tamanho respectivo do vetor. E aí o programa aqui vai fazer essa verificação, ou seja, se a opção do usuário é igual a algum material, algum valor, né, no caso desse vetor aqui, é igual a algum material que já existe na database, ele vai retornar. Primeiramente ele vai armazenar o valor da posição do material nessa variável ref e vai retornar depois qual que é o valor na posição ref, ou seja, na posição i que foi verificada. Ou seja, o programa vai retornar o índice de refração correspondente ao material da tabela. E vai retornar aqui para a nossa variável N1. Após isso, a gente vai ter o cálculo aqui. A gente usou funções já pré-definidas pelo Java, pelo NetBeans aqui que a gente tem. Função, a gente puxou a biblioteca da matemática e ele já pega a função π, no caso, para a gente poder fazer os cálculos aqui de seno. E armazenamos os cálculos de seno nas variáveis seno1 e seno2. Por consequência, a gente vai fazer o cálculo agora do nosso segundo índice de refração, que é o objetivo aí do usuário, sendo armazenado nessa variável N2. E por fim, o programa vai exibir qual que é o índice de refração calculado. E aqui o programa vai chamar essa função aqui, imagem, né? E essa função imagem é nada mais do que uma brincadeira aqui que a gente estava buscando para deixar o projeto mais interessante, enfim. Tentando, na verdade, usar um pouco do que a professora disse a respeito dos comandos try e catch, né? Esse comando aqui, ele usando essas duas exceções, caso dê erro, né? Essa cláusula aqui de erro. Esse método aqui, ele vai chamar essa função que ela vai abrir, ela vai atribuir um objeto URL. E esse objeto é esse link aqui, que foi um link buscado no Google mesmo, imagens. E por consequência, ele vai atribuir esse image.io, que foi uma importação que a gente fez aqui, né, desse pacote. E vai atribuir a esse caminho aqui da internet, né, nessa variável aqui. Aí aqui a gente sempre tem que colocar o catch, porque caso dê erro aqui, ele vai tratar essa exceção aqui, esse erro,
né? E aqui a gente vai usar o nosso JFrame, que é para objeto, para a gente usar a nossa biblioteca de frames e layout, né? Aqui eu atribuí o tamanho adequado à janela, adequado à imagem. E aqui a gente vai exibir a nossa imagem, né? A gente usando o JLabel também, vai atribuir o ícone da imagem a essa imagem aqui que vai carregar essa URL, né? Como foi o caso aqui. E ele vai deixar isso visível, né? Ou seja, a gente voltando aqui para o nosso programa, depois disso, depois do cálculo, ele vai aparecer essa brincadeira aqui que a gente já vai mostrar logo logo, né? Em seguida, a gente tem esse else que vai mostrar, caso a pessoa queira calcular o ângulo, na verdade, se ela queira calcular o ângulo de refração. Ou seja, se você já tem um índice de refração conhecido e a pessoa ela já vai ter o ângulo de incidência também e o N1, né? E a gente vai mostrar que na verdade o método ele vai fazer, desculpa, o método não, essa parte do else vai fazer o mesmo cálculo para seno e aí ele vai retornar o ângulo de refração correspondente, né? E aí, do mesmo modo que o primeiro if, do mesmo modo que no cálculo do índice de refração, ele mostra essa brincadeira aí que a gente fez, né? Bom, é isso aí, eu acho que esse é o programa. Provavelmente vai estar também muito bem explicado no relatório, né? E a gente, qualquer dúvida, a gente está disponível aí a esclarecimentos. Muito obrigado e é isso aí.